Olá pessoal, estou aqui para esclarecer algumas das dúvidas mais frequentes no consultório dos últimos 16 anos. Vamos lá, muitas pessoas perguntam, doutora, eu estou notando algumas ruguinhas, queria saber se já é hora de aplicar o Botox. Bom, existem mecanismos de ação e efeitos muito diferentes entre a toxina botulínica, que é conhecida como Botox, e o preenchimento, que também existem vários tipos de preenchedores. Os preenchedores, a grosso modo, preenchem. E tem também os preenchedores bioestimuladores de colágeno, que aumentam a produção de colágeno do seu organismo, tá? E com durabilidades também bastante variáveis entre um e outro. Já a toxina botulínica, o que ela é? É um medicamento, tá, de ação bloqueadora ou relaxante muscular, dependendo da dosagem utilizada, e é mais indicado para fins estéticos no terço superior da face, tá? Então, das ruguinhas de pé de galinha, as ruguinhas da bunny lines, né, em torno do nariz, ruguinhas da testa e glabela. Essa é a aplicação tradicional da toxina botulínica, que não tem nada com preencher, ela não chega e preenche uma ruga, certo? Ela relaxa rugas de expressão. E é muito indicada também para melhorar um pouco o contorno da mandíbula. Então, é feito um tipo de preenchimento nessa região, tá? Em torno da mandíbula, no final das bandas platismais, que é esse músculo aqui do pescoço, de tal modo que a gente consiga dar um discreto efeito lifting nessa região, melhorando o contorno. Isso é o que a toxina botulínica é capaz de fazer. Em algumas cicatrizes a gente aplica um pouquinho também para dar uma relaxada na parte tensional da cicatriz, melhorando o aspecto da cicatriz. Em torno do pescoço e colo, sleep lines, algumas ruguinhas de sono, e há também aplicações genitais na parte de rejuvenescimento íntimo feminino. Agora, o que são os preenchedores? Os preenchedores a gente tem desde o ácido hialurônico até a hidroxiapatita de cálcio e a policaprolactona. Além disso, nós temos os bioestimuladores. Dentre os bioestimuladores tem aí uma intersecção de preenchedores, ou seja, tem preenchedores que eu já citei, como a hidroxiapatita de cálcio e a policaprolactona, que também tem capacidade de aumentar a produção de colágeno no seu organismo, tem esse efeito de bioestimulador de colágeno. Né? Então serve para tratamentos faciais e corporais. Além disso, tem uma outra substância que muitas pessoas falam que é preenchedor para facilitar o entendimento da população, mas na verdade não é pura e simplesmente um bioestimulador de colágeno, que é o ácido polialilático. Todos esses três bioestimuladores de uso corrente no mercado mundial e brasileiro, eles são excelentes para o aumento da produção de colágeno no local aplicado. Há estudos que revelam um aporte de colágeno aumentado em cerca de 443%, quer dizer, é fenomenal um resultado como esse. E o resultado é progressivo, ou seja, a cada 3 meses o paciente encontra aquele resultado de pico de produção colagênica no local aplicado. Mesmo assim, a gente faz revisões em menos tempo, que geralmente as revisões são entre a quarta e sexta semana, para fazer uma complementação e otimizar esse resultado. Então é um tratamento seriado que merece um acompanhamento bastante regular, tá? Esses tratamentos, eles servem para quê? Para volumizar a face, para afinar a face, depende tudo da técnica e do produto empregado. E também servem para tratamento de flacidez, de braço, interior de coxa, bumbum, a questão da celulite, da flacidez. Enfim, existem inúmeras aplicações, mas essas aplicações devem ser realmente vistas de forma muito individualizada. Bom, próxima dúvida bem frequente é aquela assim: doutora, eu vi tanta gente por aí com a boca mal feita, com boca com aspecto de patinho, que coisa mais antinatural, eu não quero ficar daquele jeito nunca, eu sonho em fazer um preenchimento de boca, mas aquilo eu não quero fazer. Bom, existem duas coisas que geram essas bocas aberrantes que a gente vê por aí, né? Que geralmente são bocas mal feitas. A não ser que a pessoa tenha uma complicação, etc e tal, mas que também mereça ser estudado se, enfim, foi devido ao produto, técnica, profissional. Isso a gente não pode julgar. Enfim, muitos desses resultados estranhos que a gente vê por aí tem a ver com excesso de produto aplicado, ou quando é o aspecto de boca de patinho mesmo, o profissional aplicou
sobretudo no contorno, mas ele não aferiu antes a necessidade de preencher internamente, tanto no lábio superior quanto no lábio inferior, ou seja, ele teria que harmonizar primeiro a parte interna do lábio, né, a parte de conteúdo, de substância mesmo do lábio, para deixar o lábio primeiro mais carnudo e então fazer o contorno. E sempre ter o cuidado de não pesar a mão. A gente consegue, por exemplo, fazer um contorno labial muito bonito na região do filtro, fazer aquele aspecto de coraçãozinho, mas tudo com muita técnica, com maestria e com a quantidade exata de produto. É muitíssimo pouco produto e realmente fazendo aquela questão da escultura. Muitas vezes a gente não faz isso em uma sessão, faz em duas, aplica apenas 1 a 1,5 ml na primeira sessão e na segunda a gente vê a necessidade ou não de complementar. Tá? E aí outra questão que compromete muitas bocas por aí são pessoas que fazem toxina botulínica nessa região. É uma região de risco, ou seja, se você errar a dose, com certeza você pode everter demais o lábio e a pessoa fica com um aspecto nada natural, certo? Então isso é algo que deve ser evitado, mas você indo no profissional que domine a técnica, que tenha expertise, não precisa se preocupar. Isso é algo que a gente faz diariamente, faz de forma bastante corriqueira e não gera nenhum tipo de complicação. Outra dúvida bastante frequente tem a ver com os tratamentos corporais. Muitas pessoas leem na internet, inclusive de colegas médicos nos Estados Unidos, quanto à seguinte técnica, Brazilian Butt Lift. O que é isso? É uma técnica de uma discreta elevação, né, do glúteo do paciente ou da paciente, utilizando-se de alguns bioestimuladores de colágeno, como é o caso do ácido polialilático e da policaprolactona, também da hidroxiapatita de cálcio. A gente tem aí os nomes Sculptra, Radiesse, Selancê, enfim. E a técnica, na verdade, como que ela se dá? Ela não é um preenchimento de bumbum profundo, intramuscular, que é a técnica tradicional, a técnica de NACO, para aumento de glúteo. Não estamos falando de aumento de glúteo, nós estamos falando de correção de imperfeições. Então essa técnica, ela trabalha toda a parte superficial, subcutânea da pele, né, das nádegas, feminina ou masculina. A gente utiliza de alguns padrões de aplicação, né, e também vai analisar quais as reentrâncias, quais as fibroses, qual o aspecto de celulite e ou flacidez que aquela região apresenta. Uma vez identificadas e marcadas essas regiões, ali também é tratado com esse preenchedor, que tem uma ação bioestimuladora de colágeno também e uma durabilidade de cerca de 2 anos. Então o aspecto final, após a terceira ou quarta sessão de aplicação deste material, que vai incorrer num resultado de pico de aumento de colágeno em 3 meses após a tal sessão. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos um leve efeito de empinar o bumbum, de harmonizar o bumbum. Então, uma espécie de harmonização corporal, tá? Essa harmonização corporal ela pode se dar tanto com o uso dos bioestimuladores e preenchedores, quanto com o uso de fios também, e ou essas técnicas combinadas. Esses métodos são seguros, todos os preenchedores utilizados hoje, dos que eu listei, são os mais seguros para o uso no mundo inteiro, né? Eles têm inúmeros protocolos de segurança e estão também categorizados como medicações assim, seguras a longo prazo também, quer dizer, 10, 20 anos após o uso, o paciente não tem resquício do produto no corpo, nada disso, nenhuma reação inflamatória residual. E também há consensos, tanto europeu quanto americano, referentes ao uso dessas substâncias. Então, eu posso assegurar a vocês que são substâncias de extrema confiança e credibilidade no meio médico. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só escrever pra gente.